Oi, gente! O volteio artístico é uma modalidade equestre definida como ginástica sobre o dorso de um cavalo em movimento. Durante a Idade Média, foi utilizado em treinamento militar como forma de desenvolver o equilíbrio de cavaleiros que, em combate, utilizavam em suas duas mãos escudo e espada. O volteio está presente no Brasil há mais de 30 anos e seu pico de desenvolvimento ocorreu entre 2005 e 2010, quando tinham mais de 300 atletas ativos inscritos na Confederação Brasileira de Hipismo. O nosso convidado de hoje para apresentar essa modalidade é Silas Lima, diretor de volteio da Federação Paulista de Hipismo. Oi, Silas, obrigada por aceitar o convite do Horse Talks e estar aqui hoje conosco para apresentar essa incrível modalidade. Silas, para a gente começar esse bate-papo, fala para a gente, no seu ponto de vista, qual é uma definição mais atualizada da modalidade volteio? Tá, obrigado pelo convite, parabéns à federação, né, pelo Horse Talks, FPH Talks. E o volteio é uma modalidade, uma disciplina equestre, que ela combina a ginástica, né, então tudo que a ginástica traz, a parte artística, a coreografia, junto com a parte da equitação, né, então ao lado do freestyle no volteio, talvez essa seja a única disciplina que a parte artística, a vestimenta dos atletas, a coreografia, até as cores dos cavalos, né, a apresentação pessoal do longer, as vestimentas do longer, então tudo isso conta para formar essa modalidade que é o volteio. E Silas, quem que pode praticar essa modalidade equestre? Na verdade, assim, é uma modalidade aberta a todos, né? Homens, mulheres, crianças, adultos, não há nenhum impedimento para que uma pessoa pratique volteio. Embora a gente conheça o volteio como uma modalidade, né, uma competição de volteio, o volteio também é bastante visto, às vezes, até como uma forma de você iniciar alguém na equitação, né, uma forma também de, em certa medida, desenvolver o assento do cavaleiro, desenvolver a independência das ajudas, mais flexibilidade, porque quem está fazendo volteio não tem estribos, né, para colocar os pés nos estribos. Então, isso traz, até pensando assim no desenvolvimento do cavaleiro, isso traz aspectos muito importantes, por isso que o volteio ele é aberto a qualquer pessoa. Hoje, no regulamento nosso, a gente tem a categoria iniciante, que ela começa com 6 anos. Mas, por exemplo, na Federação Paulista, nós temos, vamos pensar assim, categorias extras, né, que não estão nas provas, mas que a federação promove essas provas, que é a categoria Baby. Então, na categoria Baby, você vê crianças ali a partir de 3, 4 anos, né? Na verdade, são as provas mais, como é que eu digo assim, as provas mais queridas, né? Uma apresentação de volteio, ela é composta por exercícios livres e obrigatórios. O que são essas denominações? Certo. Bom, os exercícios obrigatórios são aqueles exercícios que todos os atletas devem fazer. Vamos pensar, comparar, por exemplo, com a reprise de adestramento, né? Então, quem vai competir no adestramento, ele tem uma sequência de figuras. Então, por exemplo, na letra C, fazer alto, recuar. Ele não pode fazer outra figura na letra C, ele tem que fazer o que está sendo pedido. Então, nos obrigatórios do volteio, a mesma coisa. Tem lá o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, de acordo com a categoria, de acordo com a competição, o atleta sobe no cavalo e faz aqueles exercícios, por exemplo, impulsão de frente, em pé, moinho, ele faz aqueles exercícios e naquela sequência. Beleza. E os exercícios livres, vamos dizer assim, é a parte artística, né? Então ele pode combinar diferentes exercícios, ele deve, na verdade, né, fazer uma sequência de exercícios que combine com a música, que combine com a roupa que ele está usando. E o exercício livre, por exemplo, ele tem também, em certas categorias, os graus de dificuldade, né? Então ele pode fazer o exercício livre mais simples, mais difícil e assim por diante. E Silas, em São Paulo, onde a pessoa pode praticar o volteio? Tá, em São Paulo hoje nós temos volteio no Clube Hípico Santo Amaro, Sociedade Hípica Paulista, Manege Alphaville, Clube de Campo São Paulo, Hípica Guarapiranga. Tivemos já, talvez ainda não com representatividade nas provas, mas a Sociedade Hípica de Campinas também tem lá
professores de volteio, atletas. E por se falar de provas, né? A Federação Paulista de Pismo tem uma agenda, né, para a temporada. Como que estão as provas para o ano de 2022? Bom, esse ano nós teremos 4 provas para o Troféu Eficiência. A primeira prova é dia 22 de maio, na Sociedade Bíblica Paulista, prova também aberta ao público, né? E nós teremos também esse ano, além do campeão do Troféu Eficiência, teremos o campeão paulista, porque em uma dessas provas, ou talvez em provas extras, né, nós vamos fazer o Campeonato Paulista. Então, o Campeonato Paulista, ele não vai correr o ano inteiro, né? Nós temos 4 provas, uma dessas provas, ou talvez uma prova extra, talvez durante os Jogos Equestres, em breve divulgaremos. Então, uma dessas provas vai consagrar o campeão paulista, né? Nós teremos o campeão paulista e teremos também os campeões do Troféu Eficiência. Então, são 2 premiações distintas. Esse ano, então, como eu falei, nós temos já as 4 provas corridas, né? Teremos também aí, exemplo do que foi feito ano passado, um curso de formação e atualização para longer, juízes. Teremos também, promovido pela CBH, um campeonato brasileiro e um FEI Challenger, que é uma prova internacional da FEI, né? Já tivemos, já no começo desse ano, em cooperação também com a CBH, alguns cursos online. Então, para esse ano aí teremos uma agenda bastante movimentada do volteio. Silas, eu queria te fazer uma pergunta, até por conta de uma curiosidade, né? O volteio é uma modalidade onde o volteador ele está em cima do cavalo em movimento, seja ao passo, ao trote ou ao galope. Então, a escolha desse cavalo é muito importante, né? Desse animal que vai fazer essa apresentação. Como que é feita essa escolha, né? Como que vocês escolhem o animal certo para a modalidade? Sim, sim, é um excelente tema, Roberta, porque a gente vê, né, eu como juiz, a gente vê a importância de um cavalo bem preparado e como que a nota do atleta pode subir. E até uma curiosidade aqui, quando a gente fala assim, a equipe brasileira de salto, de adestramento, de CCE, o que nós temos? Nós temos 4 cavaleiros com seus respectivos cavalos, né? Quando você fala de uma equipe de volteio, você tem 6 atletas com um único cavalo, né? Então a importância desse cavalo ser muito bem preparado, a nota, por mais que a gente fale assim, o volteio é uma ginástica, né, sobre o cavalo, mas a nota do cavalo, como o cavalo se comporta, até a apresentação pessoal do cavalo, né, se os equipamentos estão bem ajustados, se não tem nada ali rasgado, assim por diante, toda ela, o longer, é importante a gente falar do longer, porque a FEI fala que é uma unidade competitiva. Por mais que você tenha uma prova individual, na verdade, ele nunca está ali sozinho, né? No mínimo, tem o longer junto. Então, é o atleta, o cavalo e o longer. Então, né, nessa unidade competitiva, o longer também influencia a nota do cavalo. E Silas, para a gente acabar esse bate-papo, né? Numa apresentação de volteio, a gente fica maravilhado vendo o uniforme desses atletas. Conta pra gente o que envolve o uniforme do volteador. E a vestimenta dos atletas também não pode ter nada que restrinja o movimento ou que se prenda, né? As roupas, obviamente, devem ter algum grau de elasticidade. O atleta não usa sapatos para que ele possa pisar ali sobre a manta que está sobre o dorso do cavalo, sem machucar o cavalo, para que ele tenha mais flexibilidade, consiga mudar de posição, né? Seria impossível fazer mudanças de figuras ali, de posição, se ele estivesse usando sapato. E aí a vestimenta, Roberta, ela conta como um todo, né? Então, assim, quando o juiz for julgar lá a parte artística, ele vai julgar se a música tem a ver com a sequência dos exercícios, se tem a ver com a vestimenta. Algumas provas internacionais você vê que até o longer está com uma vestimenta ali mais ou menos que combina com os volteadores, né? Então, toda essa parte artística pesa muito. Por mais que você, nos obrigatórios, não julgue o artístico, né? Mas o atleta, assim, como preparação, ele deve sempre se preocupar com a vestimenta, com a apresentação do cavalo. No volteio, por exemplo, a gente conta se a guia está torcida, se não está, se a guia encostou no chão, né? Então, realmente, a parte artística, como a própria FEI define, é uma ginástica rítmica sobre o cavalo, né? Então, tudo que você vê na ginástica, né, com os atletas muito bem, uma apresentação pessoal muito boa, com música, toda aquela
aquele ambiente, né? Tudo isso vale para o volteio também, inclusive nas categorias mais baixas. Silas, eu queria te agradecer por essa participação hoje no Horse Talks. É nosso primeiro contato com a modalidade volteio. Com certeza teremos outras oportunidades e, quem sabe, outras apresentações. Mas Sim, eu com queria te certeza. agradecer assim por você elucidar para a gente essa modalidade e a poder apresentar para o nosso público o que é o volteio. Obrigado, Roberto. Um abração a todos. Bom, gente, o Horse Talks de hoje fica por aqui, apresentando mais uma modalidade equestre que é praticada também aqui no estado de São Paulo. Espero vocês na próxima segunda-feira com mais um tema deste universo equestre.